Olá, ouvintes da Swincast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é mais um episódio do Swincast. Hoje a gente vai conversar aí com um super fundista brasileiro, Miguel Valente. Miguel, obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo projeto de dar voz às atletas aí, ficar ouvindo as histórias, conhecer mais a fundo nossos atletas brasileiros. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder fazer um bom programa aí. Legal. Vai ser um prazer. O Miguel, ele é prata da casa do Minas Tênis Clube, né? Sempre nadou lá, aprendeu a nadar no Minas, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje. Ele tem destaque desde a categoria de base, né? Em campeonatos brasileiros, já nadou várias provas, chegou a nadar peito, chegou a nadar 400 medley, inclusive com o 400 medley ele foi para o Mundial Júnior em 2011. Depois ele se especializou nas provas de fundo, né, do 400, 800 ao 1500 livre, e foi nessa última prova, o 1500, que ele chegou à primeira Olimpíada dele, em 2016, se classificou ali na última seletiva numa prova emocionante, também vai ser tema da nossa conversa. Nadou as Olimpíadas no Rio e foi também medalhista de prata nos últimos Jogos Pan-Americanos, também em Lima, ano passado. Miguel, de novo, obrigada por conversar com a gente. E, para começar, queria que você respondesse à provocação que o seu então colega de Minas, Ítalo Manzini, fez, falando que velô treina mais que meio fundo e fundo. Você concorda com isso? Até é difícil falar, gente. O Ítalo fala cada coisa. Mas eu tenho certeza que eu tenho alguns treinos aqui que ele nem sequer terminaria. Então, treinar mais, eu acho que ele nunca fez um treino maior do que 3.000 metros. Então, eu acho que eu treino mais. Mas conta aí, então. Conta um treino para deixar o pessoal da Velô aí com medo. Então, eu fiz um resgate aqui nos meus treinos, perguntei para o meu técnico em 2016, o Dudu, e ele me mostrou alguns treinos que nem eu lembrava que eu fiz. Teve um treino na altitude que foi 80 de 100, diminuindo o intervalo, começando a cada 30 e terminando até a cada 10. E as intensidades de A1 até A3. Tenho certeza que o Ítalo não conseguiria fazer mais que 3 tiros a cada 10, não. Fala mais um treino aí, que eu acho que você e o Dudu tem mais algum treino aí para contar pra gente, né? E qualquer coisa, você já manda uma mensagem pro Ítalo e convida ele para marcar um treino junto desse qualquer dia aí. Acho uma ótima ideia. Acho que vomitar no treino não quer dizer nada, né? Quer dizer que o estímulo é outro. E saindo um pouco mais da brincadeira, acho que cada especialista tem a sua especificidade, né? Fundistas fazem treino mais anaeróbico, nós fazemos mais treinos aeróbicos. E tem alguns treinos aqui que não são assim, que você olha que fala que é tanta coisa, mas que por causa da intensidade, do intervalo, acaba que são bem difíceis. Tem um que eu estou olhando, foram 12 de 400, 2 a cada 5,30, 2 a cada 5, 2 a cada 4,50, 2 a cada 4,40, 2 a cada 4,30, aí um mais tranquilo a cada 5 e um máximo. Acho que fazer 4,30 na longa de intervalo já é um pouco difícil, a 3. Depois ainda sair de 11 de 400 para fazer mais um de 400 máximo, eu acho que também dá um grau bem bom. Você lembra dos tempos? Interessante. Se eu não lembrava nem os treinos, acho que lembrar os tempos vai ser mais difícil ainda. Tudo bem. Mas eu lembro, tem algumas séries mais recentes, né? Que eu faço agora com o treinador Sérgio, lá do Minas, que é meu treinador desde 2017. E deixa eu pensar aqui. Peraí. Eu sou realmente ruim com isso, mas eu tenho anotado até no Instagram, tem alguns destaques desses treinos que eu faço que eu acho bom e acabo postando. Tem um aqui na longa, que já é um treino mais já chegando na parte mais competitiva, do ritmo competitivo, que era 1 de 500, ritmo de 1.500, aí 6 de 100 tranquilo e depois 6 de 100 melhor média. No 500 eu fiz 5 e 2, e no 6 de 100 eu fiz média de 56, 55. Foi um treino aí que eu fiquei bem satisfeito. Quem quiser dar uma olhada no meu Instagram, tem lá nos destaques alguns treinos anotados que eu acho que eu fiz bem. E pode dar uma inspirada aí pro pessoal tentar conseguir essas médias aí. Legal. Com certeza.
Agora, vamos voltar então lá para o começo, né? Você contou já que o seu início da natação foi no Minas. Conta pra gente como é que foi essa história, por que que você começou a nadar, se você sempre gostou, como é que era ali quando você era novinho. Então, quem me conta é minha mãe, né? Porque eu não, já falei que minha memória não é meu melhor atributo, mas ela conta que acho que com 3, 4 anos eu quase me afoguei numa piscina, né? Eu pulei na piscina sem ninguém por perto. Aí disse que minha irmã que viu, ó, Miguel tá na piscina. Aí todo mundo pulou na piscina e tal. E eu lembro que eu falei só, gente, eu só tava olhando o fundo. Aí a partir disso me colocaram na escolinha, né? Questão de segurança mesmo. E fui seguindo essa carreira. Fiz todas as etapas da escolinha, fui subindo de nível. Aí com 7 anos, acho que com 6 anos, me chamaram para pré-equipe, né? Eu lembro que minha mãe não deixou, achou que eu era muito novo, que era muita responsabilidade, só que aí no ano seguinte, com 7 anos, acabei que eu fui para pré-equipe, aí comecei Mirim 1, Mirim 2, não era tão bom nessas primeiras categorias. Eu lembro que o Minas levava, sei lá, 60 pessoas para as competições, Sudeste e tudo mais, e eu era o 63º ali, o terceiro reserva, e às vezes ficava de fora, mas muitas vezes também alguns atletas que eram melhores que eu acabavam desistindo e eu acabava indo nas competições, mas acho que eu nunca desisti, né? Continuei nadando, sempre fazendo minha parte, até que no Infantil 2, comecei de juvenil, nos campeonatos brasileiros eu comecei a crescer um pouquinho e subir no pódio assim, de campeonatos brasileiros. E nessa época eu nadava 200 peito, né? Uma curiosidade aí que muita gente não sabia que eu já nadei muito 200 peito. Inclusive, minha primeira medalha de ouro em brasileiro de categoria foi no 200 peito. Caramba, é uma diferença significativa tá nadando 200 peito e depois virar um nadador de crawl mesmo, 400, 800, 1500, né? Sinal, isso para mim como treinador, eu visualizo como excelente opção ali um trabalho de formação de base, de versatilidade, nadando com 400 medley, te deu leque aberto ali para você poder migrar depois, né, para onde você se identificava mais, tanto como gosto como quanto características mesmo, né? Porque vai mudando o corpo, né? Esse tipo de coisa. Você atribui a isso mesmo? Com certeza, acho que quando você é novo, você não sabe ainda o que você é bom, né? Então, passear por todas essas possibilidades é importantíssimo para você se descobrir. Eu sempre gostei de treinar mais. Tinha gente que, quando eu nadava 200 peito no juvenil, ficava até meio chateado, né? Porque muitas vezes eu nem fazia o treino de peito, fazia o treino maior e treinava fundo e nadava 200 peito. Tinha gente que não entendia como é que isso podia funcionar, mas eu acho que exatamente o que você falou, isso me deu base para conseguir nadar bem as provas mais para frente. Aí depois comecei a nadar 400 medley, né? E só que eu nunca gostei de treinar muito 400 medley. Aí nisso eu também pedia para fazer alguns tiros de crawl, comecei a nadar um 400 livre mais bacaninha, mas comecei a nadar melhor, me destacar no 1500 só em 2013, quando eu comecei a treinar mais sério com o Dudu, meu primeiro ano de sênior. Eu comecei a nadar 1500 em 2013 e em 2014 eu tive uma ascensão muito boa, saí de 16 minutos que eu tinha em 2012 ou 2013 para 2014 fazer 15, 16, né? Que em 2016, 15, 14, que foi o índice olímpico. Então, mas eu acho que importante porque eu sempre gostei de treinar. E gostar de treinar muito me deu base para chegar depois no 1500 bem. Já que você mencionou esse 1500 de 2014, foi seu primeiro título de absoluto, né? Foi um Maria Lenk que foi realizado aqui em São Paulo e, se eu não me engano, você nadou na série fraca, né? E aí você viu a final e você acabou ganhando esse ouro nadando sem os caras mais fortes do teu lado, né? Você lembra dessa prova? Lembro demais, acho que foi um dos grandes momentos da minha carreira, assim.
Eu vinha treinando bem, em 2013 eu já tinha melhorado bastante, mas 1.500 ainda não era a minha principal prova, tanto que eu nem estava balizado na última série, né, em 2014, com os 8 melhores tempos, mas vinha treinando muito bem e sabia que era possível. Quando eu nadei de manhã, acho que eu tinha 14,45 na época e fiz 14,28. E foi um tempo que eu fiquei muito satisfeito. E vendo como é que o pessoal estava na competição, eu vi que era possível, às vezes eu consegui uma medalha, né? Não esperava ganhar, mas consegui uma medalha. Ainda mais que eu treinava com os adversários, eles eram muito fortes nas provas de fundo, ainda é. E eu estava todo dia ali com o pessoal que ia nadar na série de tarde. E eu fiquei lá na arquibancada, né? Meio quietinho no começo, vendo o que estava acontecendo. Aí, à medida que a prova foi passando, foi dando um pouquinho mais de ansiedade. A gente queria torcer contra, para eu poder ganhar, mas não torcer contra porque os companheiros que estavam nadando ali, então foi um mix de sentimentos, mas quando o pessoal bateu na borda e eu vi que eu tinha ganhado, o pessoal começou a me jogar para cima. Eu acho que é outra emoção, né, de você bater e ganhar e de você estar na arquibancada e ganhar. É uma coisa que poucas pessoas passaram, né, então foi uma emoção bem bacana. Que legal, que legal. E nessa mesma competição você ganhou acho que 800 também, 400 foi uma disputa boa ali com o Léo de Deus, e 2 anos depois você já tava chegando na Olimpíada, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso que você mencionou do time forte do Minas, né? Porque realmente ali a final dessas provas era quase 5, 6 caras do Minas, né? Todo mundo treinando junto. Como que é isso? Eu acho que é muito bom você estar com os adversários, eles não são inimigos, né? São adversários só quando tá ali, cada um na sua raia, mas durante o treinamento são companheiros, o pessoal se incentiva. Hoje eu treino com o Diogo, que me ajuda bastante, o chefe faz alguns treinos com a gente também, e o Minas sempre teve tradição nas provas de fundo, né? Então acho que é de extrema importância você ter companheiros fortes de treino. Pink, do ano passado também, foi, acho que a primeira vez que o Minas teve os 8 finalistas do 400 livre do Minas. Então mostra que o trabalho vem sido bem feito e continuar fazendo, né? Eu acho que isso também puxa todo mundo cresce junto com isso, né? Eu lembro que em 2010, acho que o Juliano Rocco, que era um prodígio na época, né? Ele era acabado de virar júnior, ele ficou em terceiro lugar com 3,56 no 400 livre. E você viu hoje o Maria Lenk, 3,56, não pega nem final A. Então você vê que ter essa competitividade durante os treinos, que estão todos os melhores do Brasil treinando junto, acaba todo mundo crescendo junto e alavancando a natação brasileira. Isso é uma característica de trabalho, até uma identidade que o Minas adquiriu nesse tipo de prova. Mas eu queria dar uma voltadinha lá em 2011, quando você ainda nadava 400 medley, que você teve um Mundial Júnior, que foi em Lima, né? Que é uma competição espetacular para essas categorias ali, né? Ele é um belo degrau a se passar. Eu queria que você contasse como que foi a sua experiência. Foi bem interessante a minha classificação para esse Mundial Júnior. Eu treinava com uma treinadora nova, chamava Yara, lá no Minas, e meu tempo ainda estava um pouco distante do índice, mas ela acreditava muito em mim, e a gente pensava nisso durante todos os treinos, e ela botava muita pilha, tanto que teve aquela tentativa de índice, né, que foi tanto para a Olimpíada quanto para o Mundial Júnior, em 2012, e eu acabei indo para ela para tentar fazer o índice. Não fiz, indo pagando, arcando com meus próprios gastos. Eu e minha mãe fomos lá. Não consegui, só que aí chegou no Maria Lenk, acho que foi no Maria Lenk, o brasileiro júnior, e eu consegui fazer o índice, né? Só que tinha outros 2 atletas com índice, que era o Juliano e o Ogawa. E nesse momento só iam 2 atletas por prova, né? Eu tinha feito o índice, só que eu não estava classificado, né? Mas foi interessante do mesmo jeito que eu chorei depois que... Acho que foi a primeira vez que eu chorei por natação, eu classifiquei. Dá uma sensação muito boa você conseguir atingir um objetivo assim.
Só que o Juliano, mais pra frente, ele acabou que desenvolveu uma lesão no joelho e acabou abdicando da prova. E com isso, eu entrei no Mundial Júnior. E participar do Mundial Júnior eu acho que foi muito importante. Acho que abriu muito meus olhos pro que o mundo está fazendo de, de bom. Eu lembro muito dos japoneses, que tinha um atleta lá que era bem pequenininho, tinha 1,50 m, mas ele nadava com uma técnica perfeita, ele era bem perfeccionista e acabou ganhando 400 livre, 200 livre, eu acho que até 100 livre ele pegou medalha. Teve outros atletas também que eu vi nadar, que foi Gregório Paltrinieri, Kozuki Hagino, eles estavam lá presentes e que depois se tornaram o que são hoje, né? Mas eu acho que foi muito bom para eu ter um parâmetro que o importante também não era só fazer o índice, né? Era procurar além disso, né? Se você queria aparecer no esporte mundial, você tem que... O índice é só a primeira etapa. E você tem que olhar além disso. Legal. Inclusive, essa prova que você nadou 400 medley, o Kozuki Agino ficou em terceiro e o Chase Carey ficou em sexto, né? Isso foi em 2011. E aí, em 2016, eles foram ouro e prata na prova na Olimpíada, né? Então, realmente uma prova que foi bem forte aí no Mundial Júnior. Agora, você comentou que foi importante essa competição. Eu me lembro da última vez que eu te entrevistei, em 2014, que você falou que tinha uns períodos que queria parar de nadar, que você meio que ia e voltava, e que em 2013 você resolveu levar, assim, agora vai ou racha, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Acho que todo atleta chega a alguma certa idade, existe algum desse momento, né? De vou tentar mais uma vez, e se não der certo, vou parar. Acho que em 2013 teve esse momento também, que eu falei que eu estava estudando engenharia, e acho que a faculdade estava se tornando muito interessante para mim. Eu via muitas coisas que eu podia estar fazendo na faculdade que eu não podia fazer porque eu tinha treino, basicamente. Mas eu resolvi dar mais uma chance, investir toda a minha energia, todo o meu pensamento nesse momento da natação, e acabou que deu certo. Acho que mostra um pouco de persistência, né? De arriscar as fichas ali. E teve outros momentos também. Em 2016, muita gente não sabe, mas eu também parei de nadar por meio-dia. Estava passando por um momento difícil, pessoalmente, meio desiludido, que 2015, na primeira seletiva olímpica, eu tinha nadado muito mal, mesmo estando muito bem treinado, e fiquei um pouco desiludido. E chegou no momento que eu cheguei pro Dudu, que era meu técnico, e falei: Dudu, eu acho que eu vou parar de nadar. Eu tô pensando em parar de nadar. Aí eu lembro que foi um momento bem emotivo também. O Dudu, eu já vinha treinando, já era, acho que fevereiro, março de 2016, já vinha treinando muito bem, mostrando bons resultados, minha melhor forma. E nesse momento o treinador começou a chorar, né? Ficou emocionado, meio que não acreditava no que estava acontecendo. Só que eu falei: calma, que não é bem assim, eu não parei não, tô pensando. Acho que eu queria que ele me convencesse a mais uma vez apostar todas as minhas fichas e tentar de novo. O Dudu falou que era para eu esfriar a cabeça, pensar mais, tentar me convencer e tudo mais. Ia fazer também trabalho com a psicóloga Camila. Só que acabou que logo depois que eu saí da sala do Dudu, depois eu recebo uma ligação do gerente, né, da natação, precisando de uma resposta ainda naquele dia, né? Meio que imediato. Ele falou que queria uma resposta na hora. Ele estava também fechando a equipe, questão de orçamento e tudo mais. Precisava da resposta ali na hora. Aí eu fiquei meio desesperado, acho que também não estava na melhor condição de tomar uma decisão, e eu acabei falando que, se fosse então, é melhor parar. Aí fui para casa, aí falei com minha mãe, aí teve aquela briga, né, de familiar, falando: você não pode desistir e tal. E acho que veio uma luz e falou: vou tentar mais uma vez. Aí liguei para ele, falei que ia tentar, e deu no que deu, né? 2016 foi um ótimo ano para mim. Olha, que legal essa história. Poxa, um mês depois ali, né? Você falou que foi em março, foi no dia 20 de abril ali que você conseguiu o índice e a vaga para a Olimpíada. E a gente veio de um cenário que talvez fazer o índice não fosse o suficiente, né? Porque tinha muitos atletas perto ali. Então estava bem tenso ali
esse momento pré-seletiva, né? E acabou que na prova você passou bem forte, assim, tava até os 1.000 metros ali, tava bem claro que ia dar o índice, depois no final pareceu que não. Até vi um relato da sua mãe falando como foi emocionante acompanhar. Conta um pouquinho dessa prova pra gente. É igual você falou, acho que tinha muitos atletas com chance. O Brandon, recordista brasileiro, já tinha feito tempo abaixo. O Lucas Kanievski também, que era do Minas, em 2015, no Maria que ele tinha também feito tempo abaixo. E eu tava ali, tinha tempo que eu não melhorava, muito tempo que eu não melhorava meu tempo, né? Desde 2014 que eu não melhorava meu tempo, mas tinha nadado 3 vezes para 15,16, 15,16, 15,17. Mas eu vi que era possível, né? E depois 400 livre também, que eu fiz um tempo que eu não fazia desde 2014, acho que me deu muita confiança. Ganhei o 400 livre, não peguei o índice, mas fiquei perto. Mas acho que me deu muita confiança para ir para a prova, né? E eu lembro que no dia do 1500 foi um dia também um pouco atípico. Acabou a energia no parque aquático olímpico lá e atrasou a competição, né? E quem é atleta sabe que existe toda uma rotina de preparação, com tempo calculado, você tomar um pré-treino, você fazer o aquecimento, você botar o traje e estar preparado na sala do balizamento, né? E isso tudo aconteceu e eu lembro que eu ainda estava na arquibancada, eu vi a Lohane nadar, fazer o índice, não classificar, né? Mas eu vi o Ítalo nadar e eu estava tão seguro de mim que eu estava tranquilo na arquibancada, né? Só quando falou que não ia ter premiação, que eu tremi um pouquinho na mão, só parei de tremer depois que eu já tinha colocado o traje. Mas eu lembro também que o Juliano tirou uma foto comigo e postou, falou momento pré-índice olímpico. E então, ele falou que ele sentia que eu ia fazer. Eu sabia que eu estava bem, fui para cima. E nessa competição também teve uma novidade, que eu acho que foi um erro muito grande, de colocar um cronômetro debaixo da piscina que mostrava seu parcial. Achei que isso, numa seletiva olímpica, não se faz, mas eu fui nadando e acompanhando os parciais e via que eu estava bem. Isso me dava confiança. Só que no finalzinho eu também pude ver que eu estava indo um pouquinho mais lento e foi me dando um pouquinho de ansiedade. No último 100 aí o Brandon me pegou uns 5 segundos, mas tanto que eu já tinha aberto de diferença na prova, eu consegui ainda ganhar por um pouquinho e fazer o índice por um pouquinho. E o Brandon fez o índice por um pouquinho menos ainda, né? Mas foi bem bacana, foi bem emocionante. Acho que até para quem assistiu, muita gente me falou que não viu uma prova de 1.500 tão emocionante. E nesse momento também me marcou muito que era um momento que não existia mais clube. Você via todo mundo, quando chegou na borda, estava todo mundo gritando, todo mundo feliz por ter conquistado o índice, que não acontecia há muito tempo, todo mundo vibrando com essa conquista. Miguel, muito legal esse lance aí. Você falou, o Brandon me pegou ali quase 5 segundos no final, não sei o que e tal. Queria que você contasse aí como que é normalmente a sua estratégia de prova ali de 800 e do 1.500, né? Porque assim, na minha cabeça aqui, pelo que eu me lembro, tá? Posso estar equivocado, eu lembro de você sempre bem ousado nas suas parciais aí de várias provas. Eu lembro de você arriscando passar forte, puxando a prova desde o começo, às vezes sentindo um pouco mais ali no final, às vezes conseguindo segurar muito bem, né? Mas eu queria saber como que é, ou como que era, né, a sua estratégia de prova de 800 e de 1.500, se você consegue dar uma destrinchada aí pra gente nisso. Então, acho que tem muita gente que gosta de dividir a prova, fala que 1.500 são 3 tiros de 500, que 800 são 2 tiros de 400, mas eu não acredito muito nisso não. Acho que você tem que fazer uma administração de energia, mas isso vai muito com a prática, né? Você sente até onde seu corpo pode chegar. E eu fico satisfeito quando eu chego no final da prova e sinto que eu dei tudo. Eu acho que nesse momento do 1.500 aí foi um desses momentos. Os últimos
200 metros foram meus piores parciais, apesar de não ter caído muito, né, que eu comecei por uma média de 1,0, os últimos 2 parciais foram para a média de 1,2, eu sinto que eu dei tudo de mim. Tem gente que gosta de guardar energia e fazer um tiro no último, igual o Ítalo fala, né, que solta a prova inteira e faz um tiro nos últimos 100. Mas eu não sou muito disso, não. Eu sinto até quanto eu posso ir, e tento manter esse patamar, fazer uma prova bem linear. Pô, entendi aí a sua estratégia, né? Só para relembrar o que o Ítalo falou, ele falou que a galera do fundo é o que guarda o leitinho para no final dar o gás, né? Então o Miguel tá falando que ele não é o cara que guarda o leitinho, que ele dá o gás consciente, mas até onde aguenta. Você coloca ali, você tem a sua percepção de intensidade e esforço que você coloca na prova, mas que você não coloca muito essa estratégia igual 3 tiros de 500, progressão a cada 300, né, ou X, ou no 800, 2 de 400, ou então progride de 200 em 200, tem várias formas, né? Você vai muito pela sua sensação e percepção de esforço, é isso que eu entendi, tô certo? Exatamente. Mas, obviamente, que em provas de fundo, você pode estar nadando para o mesmo tempo, só que a sensibilidade vai mudando, né? Então, com certeza. O que eu sinto, falando de estratégia, então, o começo da prova tem que sair muito tranquilo. Você não pode cansar nos primeiros 400, 500 metros. Você tem que sentir que está confortável. É lógico que está fazendo força também, né? Mas tem que ser tranquilo, você tem que saber que tem uma reserva de energia que ainda falta em bastante prova. Mais para frente é segurar também a dor que vai surgindo. Não tem como não nadar uma prova dessa sem dor, mas segurar e tentar crescer, né? Não crescer às vezes em tempo, mas em crescer em sensação de esforço. Porque quanto mais você nada, mais você vai sentindo cansado, e nadar no mesmo ritmo, você se sente cansando mais. Então, acaba que a prova é progressiva, não em relação ao tempo, mas em relação à sensação de esforço. Puta, perfeito. Assim, uma coisa muito legal aqui que sempre quando eu converso com os meus atletas, quando eles vão nadar essas provas, eu sempre falo para eles, muito parecido com o que você descreveu. Eu falo assim, ó, você tem que fazer até tal momento do parcial, nadando grande, nadando fácil, mas para os tempos e intensidades que você precisa fazer, né? Eu falo assim, não importa o tempo que você está fazendo, você tem que fazer aquilo com qualidade e com facilidade. Eu falo assim, ó, para você, no começo, para você fazer 2,0 no primeiro 200, você vai ter um esforço de 70% de sensação. Só que no final, para você fazer o mesmo 2,0, você vai dar sempre 10% do seu esforço. Exatamente. E você não nadou mais rápido. Você manteve o tempo, mas a sensação de esforço tem que ir crescendo e você tem que ter aquelas cartinhas na manga, né? Exatamente. E eu, às vezes, também acho que se falar para um atleta dividir a prova em tiros de 500, em tiros de 300, às vezes pode ocorrer muito mal, né? Porque eu acho que um dos grandes erros de atleta nadando provas de fundo é querer acelerar de uma vez. Aí, às vezes, a pessoa nada em 500 metros e fala, agora eu vou acelerar. E nesse primeiro 100 dos 500 aos 600 metros, acaba acelerando mais do que devia e cansando. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, principalmente com atletas que estão começando a nadar essa prova, e por isso que eu não sigo muito essa estratégia não. Não, é perfeito, é exatamente isso. Outra coisa que eu também tento explicar para os meus atletas é, quando você vai fazer uma mudança de velocidade, você não faz uma mudança brusca assim, tipo, deu 400 pro 800, que é a prova, vamos supor, de 800, você pega e vira e acelera, porque você acelera naquele primeiro momento e depois decai, né? Tem que ser uma aceleração crescente, né? Exatamente, a não ser uns últimos 100 metros, os últimos 50. Ah, sim, aí é sprint mesmo, né? Para queimar, você gasta. Tem que gastar porque a prova vai acabar e a dor vai acabar. Então, eu falo que aí nesse finalzinho, eu até brinco, eu falo assim, ó, bota a faca no meio dos dentes, meu, e aí você soca a bota e faz o que você aguentar, né? Às vezes eu até gosto de lembrar, acho que uma das experiências muito boas que eu tive foi entrar para o Exército, e nele eu pude chegar no meu limite. A gente fazia muitas atividades, ficava muito cansado,
e tinha marcha lá, que você tinha que ficar com uma mochila devia pesar uns 10 a 15 quilos nas costas e tinha que fazer uma marcha de 8 quilômetros. E tinha um morrão lá no quartel que a gente teve que fazer muitas vezes, porque falava que não estava bom, que a gente não estava gritando o suficiente, e eu sentia muita dor, mas do mesmo jeito que eu sentia muita dor, a gente estava muito determinado a fazer, né? E acho que foi um dos momentos que eu vi que meu limiar de dor, que eu posso sentir mais dor. E às vezes no finalzinho de prova eu lembro que não tá doendo aquilo tudo. Você pode ir mais forte e sentir mais dor, você aguenta. Então acho que foi uma experiência também que contribuiu muito como atleta aí. Pô, show. A gente falou aí mais pro 800 e 1500, mas você tem o 400 livre como uma prova que você também manda muito bem, né? Então, eu queria que você falasse também do que é o 400, e a gente sabe que a estratégia e a dor do 400 também é diferente do 800 e do 1500 principalmente, né? 400 livre, você falou, é uma dor diferente, né? É uma dor que chega mais para anaeróbico. É uma dor que faria o Ítalo vomitar, né? Ah, Mas eu acho que a mentalidade é a mesma, só que você sabendo que a prova é menor, você sabe que você pode imprimir um ritmo maior desde o começo. Então é meio que proporcional. Quanto menor a prova, maior a sensação de esforço que você pode ter no começo da prova e, obviamente, vai progressivo também até o final. não, antigamente a galera tinha uma história de o 400, né, ser uma prova de fundo, a galera mal batia a perna. Hoje em dia, a prova ela é de uma intensidade insana do começo ao fim, né? A partir do momento que vai ficando mais competitivo, né, que as pessoas vão melhorando os tempos e tudo mais, acho que você bota patamares diferentes e o pessoal vai indo cada vez mais forte. Conta um pouquinho pra gente mais então dessa experiência do exército que você mencionou um pouco, como que foi isso? Olha, foi um momento que agregou muito para mim, como hoje ainda sou, né, terceiro sargento do Exército, e agrega muito como pessoa e como atleta, eu acredito. Eles contribuem muito com a gente, né, dão uma ajuda de infraestrutura. A gente também, né, um militar e tem algumas missões, mas eu fiquei muito feliz de poder entrar para o Exército. Eu lembro que desde 2014, quando eu nadei bem, eu esperava algum dia poder entrar para umas Forças Armadas, naquele programa que existia, né, poder competir com competições militares também, achava muito interessante. E em 2018, abriu o edital, até ele não estava assim, direcionado muito a mim, mas eu me inscrevi mesmo assim, acreditei, e na entrevista com o Major Davi, ele acabou gostando bastante e eu acabei entrando para o Exército. E foi uma experiência muito engrandecedora de valores. Algumas missões que eu tenho também, eu acho que contribui bastante para mim como pessoa, do mesmo jeito que eu tento contribuir com o Exército. Eu já dei palestras sobre o esporte no quartel para formação de sargentos, já dei também para o pessoal de educação física lá. É muito bom sim. Que as competições também de militares estão cada vez mais fortes, então acaba entrando no calendário também, entrando como objetivo. Em 2018 eu fui para a Rússia representar o Brasil no Mundial Militar de Natação, e você via lá que tinha atletas medalhistas olímpicos, medalhistas mundiais, então acaba se tornando uma competição muito forte, muito interessante como atleta também. O exército aí, as forças armadas de um modo geral no Brasil tem dado muito suporte aos atletas, né? E agora sim, queria que você falasse da experiência, né, dos Jogos Olímpicos. A gente falou ali do índice sensacional, e o que foi estar nos Jogos Olímpicos para você, né? Como que você vivenciou aquilo dentro de casa ainda? Cara, eu acho que é uma realização, né, como atleta, de todo atleta pensa no objetivo de participar dos Jogos Olímpicos,
e foi um privilégio muito ter participado de uma Olimpíada dentro do Brasil, né? Acho que isso deu um espaço, uma visibilidade muito grande, então foi muito bom para a natação brasileira. E em relação a meu resultado na Olimpíada, eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, né? Ainda mais olhando agora, que já passou um tempo e fazendo uma análise, eu vejo que essa Olimpíada serviu muito como aprendizado. Eu não tinha, acho que a única competição, grande competição que eu tinha participado tinha sido o Mundial Júnior, e que nem se compara, né, com o tamanho de uma Olimpíada. Então foi a primeira grande evento esportivo que eu participei na minha vida. E eu ficava muito vislumbrado com muita coisa, com a Vila Olímpica, tinha muita coisa para fazer e eu queria fazer, desgaste e o tempo para transportar para a piscina às vezes era grande e eu não sabia administrar direito. O refeitório tinha muitas opções e eu não sabia, às vezes ficava perdido o que comer, porque às vezes eu queria provar um tanto de comida diferente de outro lugar do mundo que tinha, que eu gosto muito de comer, né? O que eu levo dos Jogos Olímpicos, principalmente, é aprendizado sobre o que é um grande evento, como me portar, e também da emoção que foi participar de uma Olimpíada no próprio país, né? Acho que isso poucos atletas têm o privilégio de ter, uma Olimpíada a cada 4 anos, você tem que dar sorte para classificar para aquela Olimpíada que é no seu país, né? E tá bem esportisticamente naquele momento que é a Olimpíada no seu país. Então, ter um estádio com 12 mil pessoas gritando meu nome quando eu ia nadar, eu acho que isso não é a realidade que a gente está acostumado em campeonatos nacionais, campeonatos internacionais. Então, foi quase que entrar no estádio de futebol. Acho que é esse sentimento que um jogador de futebol tem, que faz ele jogar melhor quando está em casa. Puta, é maravilhoso mesmo, né? Eu tive praticamente todos os dias e praticamente todas as finais nos jogos assistindo mesmo. Aquilo pra mim eu falo que aquilo não tem Disney. Pra mim a minha Disney foi os Jogos Olímpicos, né? A Bia tava lá também, vivenciou, trabalhou na cobertura ali também, né? Pô, incrível aí. Certeza, eu acho que em todos os esportes, né? Não só na natação, você está vendo ali a nata do esporte mundial. É igual você ir num Woodstock, né? Você vai ver os melhores artistas do momento fazendo a melhor performance da história. É praticamente isso a comparação que eu posso fazer. Legal, que legal essa experiência. E, Animal. e depois da Olimpíada, já em setembro, né, você bateu aquele recorde sul-americano no Finkel, né, que foi ali no Internacional de Regatas em Santos, um recorde que era do Armando Negreiros desde 2009, ainda na época dos trajes. Conta pra gente como é que foi esse recorde, se você não teve uma queda de motivação ali depois dos jogos, algo que o pessoal acaba relatando às vezes pra gente. Eu acho que eu não tive essa queda de motivação. Eu lembro que depois que acabou os jogos, tem muita gente que continuou na vila, podendo aproveitar, ver outros esportes e tudo mais. Eu voltei para BH, voltei a treinar e depois voltei para o encerramento, mas também já voltei de novo depois para Belo Horizonte para voltar a treinar, porque eu sabia que tinha mais objetivos pela frente, né? E esse recorde eu já tinha batido na trave já algumas vezes, acho que umas 2 vezes, né? Que eu nadei em 2014 e eu tinha meu melhor tempo e também não melhorava, fazia 2 anos, né? Lá em Guaratinguetá, eu lembro que eu ganhei o Finkel 400 e o 800 livre, e nos dois eu bati na trave de bater o recorde do Armando. E eu sempre gostei muito de nadar na curta, eu acho que eu tenho uma virada boa, e sabendo do bom momento que eu vivia, né, de estar sempre melhorando aqueles tempos que eu não melhorava desde 2014, se eu melhorasse um pouquinho mais aquele tempo de 2014, podia ser recorde sul-americano, né? Não nadei o 1500 bem nessa competição, foi uma prova que aconteceu antes, foi um pouco uma montanha-russa, né? Tive o 1500 ruim, aí o 400 acho que foi a última prova. Aí nadei, acho que 400 medley, eu acho que eu fiquei satisfeito com o resultado, consegui fazer meu melhor tempo. E depois já melhorou um pouquinho, né? E depois veio o 800 livre.
e eu comecei a prova muito na frente, acreditando desde o começo, e fiz o meu melhor tempo e bati esse recorde sul-americano que já tinha como objetivo, né? Eu já conversava com o Edu sobre a possibilidade de bater ele, e foi bem bacana. Acho que não foi bacana para o Brandon, que acabou batendo na trave de 2 recordes sul-americanos e de 2 medalhas de ouro, né? Porque o Lucas Kanievski acabou batendo o recorde sul-americano no 1500 e o Brandon perdeu, sei lá, por 2 centésimos, e no 800 o Brandon também veio buscando, igual ele veio na seletiva olímpica, mas não deu para ele e ele ficou uns 30 centésimos aí de ser o recordista. Ali, o Brandon tem essa característica mesmo de fazer esses finais de prova aí, não só nas provas de livre, mas o próprio 400 medley dele também, ele fecha bem forte, né? Como que tá desenrolando nesse pós-olímpico, esse ciclo agora, que era para estar meio que no final dele, e na verdade a gente ganhou 1 ano e meio praticamente de ciclo ainda. Em 2017, foi um ano de muita mudança. Eu já estava fazendo um trabalho com o Dudu já fazia 5 anos. Sou muito grato a tudo que a gente conquistou. Só que o Minas resolveu contratar um outro head coach e eu ia mudar de treinador, né? Eu fiquei muito inseguro no começo, em relação, não queria mudar, porque eu falo que aquele pensamento, né? Que o time está dando certo, a gente não mexe. Mas depois de uma conversa com o Sérgio, acho que foi o primeiro atleta a conversar com ele no Minas, depois que ele foi contratado, e ele me passou muita confiança do trabalho que ele queria fazer com a gente, e eu decidi dar esse voto de confiança para ele, né? Treinos totalmente diferentes, mudando muito a metodologia, mas acho que deu tudo certo. 2017 foi um bom ano também. Eu não tive um bom Maria Lenk, que eu fiquei muito doente um pouco antes, acabei perdendo 4 quilos, mas mesmo assim ainda consegui nadar razoavelmente bem. Mas no final do ano foi quando eu fiz meu melhor tempo também de 1500, de 400 medley, e me aproximei muito do tempo de 400 livre também. Eu fiz 15,6, né, que até hoje ainda é meu melhor tempo de 500. Pô, legal. 2018 foi um bom ano, tive bons resultados, teve sul-americano, consegui 3 medalhas. 2019 entrou muito e ficou marcado no coração. Acho que classificar também para os Jogos Pan-Americanos foi um objetivo que eu tinha desde os Jogos passados, que eu fiquei de fora por 2 centésimos, uma vaga de 400 livre, e tanto que eu acho que quando eu classifiquei na prova do 800 livre foi a prova que eu mais comemorei assim, na minha vida. Tenho ótimas fotos, que normalmente eu tenho fotos que eu estou bem cansado, às vezes segurando no bloco de cabeça baixa, mesmo tendo ganhado a prova, então foi um momento que eu tive energia suficiente para comemorar essa vitória, né? E os Jogos Pan-Americanos, acho que eu levei todo aquele aprendizado que eu falei dos Jogos Olímpicos, de competir em um grande evento, e acho que eu tive uma performance muito boa, dentro do esperado. Nadei aí próximo do meu melhor tempo e consegui uma medalha de prata. Eu fiquei muito feliz com isso. Foi uma grande realização como atleta, e me deu muita confiança também para seguir para os Jogos Olímpicos de 2020, né? Para tentar classificar aí, mesmo sendo bem mais baixo daquele índice de 2016, eu ainda via eu estava muito próximo, tanto no 800 livre quanto no 1500. Eu achava que era bem possível classificar, né? Acho, né, que é bem possível classificar nessas provas. Estava treinando muito bem, acho que estava na minha melhor fase como atleta, estava colhendo resultados muito bons em campeonatos regionais, em campeonatos internos até. Acho que a preparação estava sendo muito boa para a seletiva de Tóquio, mas aí aconteceu, né? Isso aí do corona, de interromper os treinamentos. Já faz mais de um mês que eu estou em casa sem entrar numa piscina. É um momento de redescoberta, né? Que às vezes eu nem sei o que fazer muito durante o dia, mas tenho certeza que quando isso voltar, a minha motivação vai ser a mesma. E
vou voltar o mais rápido possível para fazer aquilo que eu amo e acreditar de novo, né? Eu acho que o que não pode perder nesse momento é acreditar. Realmente, eu até ia te perguntar agora do 800, né, que é uma prova que você nada super bem, e pela primeira vez ela vai estar aí nas Olimpíadas, né, o 800 livre masculino, 1500 livre feminino. Você está vendo também, então, bastante chance de classificar nessa prova, além do 1500, né? Acho que é a prova que eu tô mais próximo, acho que eu tô a 70 centésimos, isso numa prova de 800 é muito pouco. E é a prova que eu mais gosto de nadar também, acho que sempre foi, nunca foi segredo para ninguém, mesmo antes de ser prova presente em Pan-Americano, presente em Olimpíada, acho que sempre foi a prova que eu nadei melhor e que eu mais gosto de nadar, né? Ela não é nem tão grande para você ficar um pouquinho saco cheio, né, igual 1500, nem tão pequena para passar tão rápido quanto um 400, né? Há quem acha que 400 é grande, mas 800 é o tamanho perfeito ali para mim. Pô, legal, né? É isso que eu ia falar. Tem muita gente que fala também com relação ao 800 e o 1500, né? Que o 800 ali, ele não é nem tão grande quanto o 1500 e nem tão curto quanto o 400, e alguns atletas igual você se enquadram muito bem nessa distância de prova. E muito legal ela ter sido incluída no Pan-Americano e nos Jogos Olímpicos também. Mas eu tenho uma observação aqui para falar. Você treina com o Sergião, conheço o Sergião há muito tempo. Cheguei a treinar em 2000 no Corinthians com ele, né? O cara é genial, ele consegue fazer uns times, as equipes virarem família, né? Uma característica dele que eu admiro demais. E eu lembro de uma frase, eu conversando com o Sergião em bordas de piscina como treinador, né? Ele falando assim, ó, não adianta a gente fazer um grande programa de treinos, preparar a carne, temperar a carne e chegar ali naquela hora de cortar a carne no final, que é o polimento, né? A gente cortar a carne no sentido errado, né? O Serjão é o mestre das metáforas, das analogias. Às vezes até eu seguro um riso, né, nas reuniões, porque ele fala umas coisas muito engraçadas, faz umas analogias muito, muito corretas, mas ao mesmo tempo engraçadas, né? Igual essa É da isso carne. daí mesmo. Mas o Sérgio é um ótimo profissional mesmo, ele gosta muito de conversar com a equipe, tornar uma equipe, né? Acho que antes do Sérgio, no Minas, pela minha experiência, estava muito dividido. Tinha o polo que treinava com o Dudu, que era muito unido ali, o pessoal do fundo, e tinha o pessoal do Scott, acho que era muito segregado, assim. Existia até um pouco de competitividade de um grupo para o outro, mas com o Serjão, acho que se tornou uma equipe só, né? E você pode ver que nos campeonatos nacionais a equipe cresce como um todo, né? Não fica ninguém para trás. É visível. Legal. Aproveitando então, fala um pouquinho sobre essa placa que você recebeu do Minas. A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar aqui, que acho que é uma história bem, bem legal para o pessoal ouvir. Então, o Minas já tem tradição de ser um clube formador, né? Muitos atletas começaram em Minas e acabam indo para outros clubes também, porque eles têm um projeto de formação. E eu recebi uma plaquinha em 2016, como sendo o primeiro atleta olímpico formado no curso básico do Minas, né? Ou seja, eu comecei desde lá, de aprender todos os esportes, de aprender a nadar e chegar numa Olimpíada, né? Ou seja, eu fiz todo o percurso no Minas. Isso mostra que o trabalho lá é muito bem feito. Eu tenho muito que agradecer ao Minas, toda a infraestrutura que eles oferecem, todos os profissionais. Eu acho que não deixa a desejar de nenhum um centro top de treinamento, né? Eu acho que o Minas é um centro top de treinamento, tanto que em 2016 a equipe da Grã-Bretanha veio fazer a aclimatação no clube e mostra a qualidade que o Minas tem. Com certeza, e isso tem que ser muito, muito valorizado mesmo, esse trabalho de formação. O Minas é um dos grandes investidores no esporte olímpico, não é nem só na natação, a gente sabe disso, né?
E essa sua formação desde do comecinho até chegar aos Jogos Olímpicos realmente tem que ser valorizado, assim como você também, tendo passado por esse processo, merece ser valorizado também, né? Tanto você quanto o Minas estão super de parabéns aí. Muito obrigado. Acho que também agradecer em nome do Minas a oportunidade de estar enaltecendo, né, de poder retribuir tudo isso que eles fizeram por mim. E com certeza um dos melhores clubes do Brasil e do mundo, eu diria até do mundo. E parabéns, né? Parabéns tanto para ele, e, por que não, eu me dar um parabéns, que olhando para trás fico muito satisfeito com tudo que eu já fiz aí. E quero fazer mais, obviamente, né? Mas já dá para ficar um pouco orgulhoso de tudo que eu já construí com o Minas. Show. Show. Com certeza é uma inspiração aí para os fundistas todos que estão nos ouvindo e nadadores em geral também. E agora, saindo um pouquinho de natação, conta pra gente essa parte sua dos estudos, né? Você que começou já uma faculdade, depois mudou para outra e entrou na Federal de Minas Gerais. Então conta um pouquinho aí pra gente da sua trajetória nos estudos. Então, acho que todos os atletas de alto nível que decidem treinar no Brasil acabam tendo um pouco de dificuldade para treinar. Acho que meu caso também mostra um pouco disso. Eu sempre fui um menino muito bom na escola, em questão de nota e tudo mais. E, como você disse, eu passei no vestibular para engenharia mecânica, acho que em 2012. Tentei fazer, né, o curso da melhor forma possível. O primeiro semestre fiz todas as matérias, só que aí no próximo semestre você vê que estava ficando muito cansado, acaba atrapalhando um pouco os treinos, e os treinos atrapalhando os estudos, e tentar administrar isso aí, né? Eu acho que conciliar fica muito difícil aqui no Brasil. Mas eu acho que eu estudei bastante, no momento que eu estava fazendo essa engenharia aí, mas depois eu decidi trocar de curso, fui para engenharia de controle e automação, fiz vestibular de novo, passei na federal de novo, voltei a fazer o curso mais empolgado ainda, de novas matérias, numa área que eu achava que eu me identificava mais, mas depois de um tempo também eu vi que não era isso que eu queria para minha vida, e acabei fazendo uma mudança um pouco drástica. Eu fui para gastronomia, né? Onde eu realmente me encontrei. Sempre gostei muito de comer, sempre gostei de cozinhar, e vi que era isso que eu queria fazer pós-natação, né? Então, eu acho que é importante a pessoa pensar no que ela vai fazer depois, né? Que toda essa vida de atleta acabar, tem um plano de transição. E eu acho que foi isso importante, foi isso que eu descobri na gastronomia, né? É isso que eu quero seguir na minha carreira. Às vezes ter um restaurante, seguir nessa área aí. Pô, você acabou de dar um relato de partes de educacionais de estudo absolutamente diferentes, né? Sem comparação nenhuma. E aí pintou uma curiosidade junto aí da gastronomia, né? Qual é a sua especialidade? Ixi, acho que é melhor chamar o pessoal daqui de casa para responder essa, porque eu gosto de fazer muitas coisas, né? Gosto de fazer aqueles pratos que demoram, que fica 12 horas cozinhando, gosto de fazer coisas assadas, gosto de fazer risoto, massa, essas coisas mais clássicas. Gosto de fazer tudo, né? Gosto de fazer sanduíches diferentes. Fica difícil falar que é especialidade. Mas um prato que eu fiz foi essa semana, não, semana passada, que eu achei que foi o melhor prato que eu já fiz, a melhor comida que eu, que eu já comi. E até foi uma receita compartilhada do pai do Diogo, que treina comigo, que também ele gosta muito de comer, também investe nessa área. E foi um ossobuco. Nossa, o trem bom. Meu Deus. Leva um pouco de chocolate, vinho. Nossa, ficou bom demais. Melhor coisa que eu já comi. Eu acho que é a minha especialidade. Mesmo tendo feito só uma vez, é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida.
Que legal. Você vai ter que compartilhar essa receita aí com a galera, então, hein? Só que o negócio é que quando a gente vai se aventurar na cozinha, a gente não segue muito receita, não, né? A gente vê os ingredientes e vai botando no meio do olho. Acho que é por isso que eu não compartilho tanto receitas quando me pede, porque eu meio que não tenho receita, né? Porque eu não anoto quantidade nem nada. Mas eu posso falar aí o que leva e o pessoal tenta fazer em casa. Legal. Legal, legal. Toda a versatilidade aí, tanto nas piscinas, já nadou 200 peitos, já foi para Mundial Júnior de 400 medley, foi para a Olimpíada com 1.500 e aí fez engenharia, fez gastronomia. Muito legal essa história, né? Mostrando que a gente sempre pode se reinventar. Obrigada, Miguel, por ter conversado com a gente, compartilhado tudo que você falou. A sua história é super legal. E se puder mandar um recado aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, né, mais uma vez a oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história. Fico muito feliz em poder compartilhar e, quem sabe, inspirar alguns atletas. E um recado que eu quero passar, acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. O pessoal deve estar como eu, parado em casa, sem poder treinar, mas é lembrar que esse momento vai passar e ter resiliência para voltar. Eu sei que vai ser difícil voltar. O máximo que eu fiquei foi 3 semanas sem treinar, e com 3 semanas já foi um sofrimento tão grande que eu falei, nunca mais fico 3 semanas sem nadar, e agora já tem mais de um mês, né? Mas tenha resiliência para voltar a nadar e seguir os seus objetivos, né? Sensacional aí. Muito obrigado mesmo por disponibilizar aí sua atenção aí com a gente, né? A gente quer pedir para os nossos ouvintes também sempre lembrar de estar seguindo as redes sociais, né? A gente disponibiliza ali em todas as plataformas de podcast, né? O Instagram do Miguel tá lá, mandem perguntas, comentários para ele também, né? Tenho certeza que ele vai estar respondendo a todos aí, né? Interagir, perguntar, tirar dúvidas, né? Muito valioso aí essas trocas de experiências e esses aprendizados aí para todos nós. É isso aí, galera. Tô aí para responder qualquer dúvida que vocês tiverem e espero que vocês gostem aí. Porque eu gostei bastante de contar um pouquinho. Espero que vocês gostem também. Show, brigadão. Valeu. Valeu, gente.